connection. Feliz Natal, boa noite, obrigado pela companhia. Estou no estúdio com o Bruno. O Diogo está em Veneza, o Caio em São Paulo e a Sil está com o Covid em casa, em Nova Jersey. O Papai Noel vai descer já já aqui pela chaminé do Bruno. O Diogo, dia certo para desejar Feliz Natal ao Francisco, pela bênção aos LGBTQIAP e outros ETs acasalados. Além da bênção, por que mais o Chico merece a sua bênção? Lucas, considerando que nós estamos entrando no ar na hora da Missa do Galo, eu quase me sinto autorizado a fazer o meu sermão aqui, mas é um assunto que não me interessa minimamente. Eu sou ateu. Eu cresci num ambiente libertário, em que essas questões estavam resolvidas 50 anos atrás, 60 anos atrás. Eu nunca conheci um homossexual enrustido na vida, era tudo liberado, não faz parte da vida civilizada e moderna esse tipo de discussão ou de preocupação. Aqui na Itália é quase protestantismo a versão do catolicismo, né? Cada um tem uma religião que cultiva individualmente, de maneira privada, mas isso envolve pouquíssima gente que quer a comunhão e ainda tem esse grande problema da censura da Igreja Católica, mas realmente acho que nem eu, se você nem não vocês, tem, então nem os espectadores desse programa têm algum tipo de... precisam se ajoelhar diante do Papa, porque ele faz o óbvio, não é isso, anacronicamente, com um atraso de um século. Me faz um favor, se você tem uma resposta para dizer que o Papa não merece bênção nenhuma, não dá uma resposta tão longa, porque já me avisaram aqui que esse programa vai ficar... Assim, na primeira resposta, Lucas? Você fala, primeira resposta, você fala, aí a gente até depois dá um jeito nela. Ô, Caio, os inarianos não são cristãos, estão não só em clima de festa, mas de crime. Eles estão cantando e dançando nas ruas, que é contra os ayatolás, a lei dos ayatolás. O Papai Noel e a CIA estão atrás dessa conspiração? Ainda bem que não é a CIA atrás da conspiração, porque quando a CIA se mete no Irã, dá chabu. Quem está atrás da conspiração é o tio Sadegh. É um velhinho de 70 anos que resolveu dançar no mercado de peixe, numa cidade interior. Isso se tornou um desafio à ditadura dos ayatolás. Está todo mundo dançando e cantando a música do tio Sadegh no país. Obviamente, ele foi preso, as 12 pessoas em torno dele que estavam também dançando foram detidas. Isso é uma repetição de uma outra dança no Irã, que foi há 9 anos, quando a moçada foi para a rua dançar a música do Pharrell Williams, o rap. Também foram presos. No Irã, você sempre dança com esse regime. Mas parabéns para o povo iraniano. Eu abençoo todo mundo que foi para a rua dançar no Irã. Com esse regime, é realmente uma proeza poder dançar e cantar. A gente começou sem uma bênção, depois entramos com uma bênção, e agora vamos ver o que a Sil tem a dizer sobre a Nicarágua, que na ditadura do Ortega estraga o Natal e persegue a Igreja Católica e até a Miss Universo, que é uma nicaragüense, entrou na dança do Ortega. O que passa, Sil? O Ortega é um covarde, né, Lucas? Ele é um bully. Teve um ex-embaixador da Nicarágua, ele disse muito bem, o que ele não pode controlar, ele rouba ou destrói, né? O governo está acusando o concurso de Miss Universo de promover emboscadas políticas financiadas por entidades estrangeiras. E aí a Miss Universo, a Sheines Palacios, e a presidente ou diretora do concurso Miss Nicarágua, acho que é Karen Caleberti, bem como o marido e filho da Karen, participaram daqueles protestos contra o governo em 2018, os tais protestos falidos, né?
como o país está celebrando a vitória da Miss, como se fosse uma Copa do Mundo, uma coisa incrível, com festas, bandeiras azuis e brancas, que são as cores da nação, né, na rua, o Ortega está se sentindo ameaçado. Ele proíbe manifestações públicas, então para ele isso é uma ameaça. Não estão usando a bandeira que ele considera a bandeira correta do país, que é a sandinista, vermelha e preta, como símbolo do governo, né? E para mim é só como uma repressão, é uma repressão que, como todas as outras, não tem o menor cabimento. É patético. Não quero saber se a Miss Universo vai para a prisão, mas isso você não sabe, nem eu. Ô, Bruno, ela está nos Estados Unidos, né? Ela está em Nova York, seguindo os protocolos de Miss. Não sei se volta. Por que os brasileiros, nesse Natal, estão cantando com o governo o samba tributário? Bom, acho que com certeza por causa da aprovação da reforma, que de fato é muito positiva. A gente já esperava isso pelos últimos 30 anos, desde que o real foi criado. Agora, em paralelo, existiu um otimismo muito grande, porque com a aprovação da reforma, a Standard & Poor's foi lá e aumentou a nota do Brasil, que saiu de ultra péssima para só péssima. E o mercado entendeu isso como um aceno sensacional. De fato é bom, mas um otimismo exagerado, na minha opinião, prematuro, porque a gente tem muito para fazer ainda. E se a gente olhar em termos de ranking dessa história, a gente deixou para trás Costa do Marfim, Armênia, Uzbequistão, países assim lamentáveis, que é o nível que a gente estava. Agora a gente está empatado com a República Dominicana, ainda atrás, só na América do Sul a gente está atrás, bom, vamos ver se eu vou conseguir listar tudo. Do Chile, da Colômbia, do Uruguai, estamos ainda muito longe do que é o ideal. Dessas novidades aí, o que foi melhor? É a queda do dólar, a queda de juros? O que é o melhor impacto nessa reforma? A reforma, por si só, ela vai trazer uma série de benefícios a longo prazo. Nesse momento, ela não trouxe nada, ela traz só um otimismo. Tá certo. E no momento atual, só o otimismo. No momento atual, o controle da inflação, eu acho que é o prioritário. Ô, Caio, com você. Bruno, você é economista, né, de formação? Exatamente. Tá. Olha, vocês deram mais um vexame em 2023. Eu raramente gosto de coluna do Paul Krugman. Ele lembrou que a classe econômica errou feio, dizendo que vinha uma tremenda recessão, etc. A começar, ele alvejou o Larry Summers, que foi o secretário do Tesouro, que previu um cenário apocalíptico. Ou seja, o Summers e a classe como um todo errou outra vez. Vocês têm a credibilidade abaixo das notas que o Brasil teve lá atrás. E aí? Bom, eu como economista, eu nunca fico tentando prever o futuro, porque o que a gente assiste todo ano são sempre os economistas passando o carão, né? Porque eles nunca não acertam. No início de 2023, todo mundo imaginava que o ano seria horrível, e o ano foi ótimo. Então isso mostra que tem que ser muito cauteloso. E eu nem culpo os economistas, é porque de fato as coisas acontecem sem com que a gente espere. A gente achou que o petróleo estava comportado e agora está lá, por causa de Suez, aí uma instabilidade. Então, a economia atrapalha os economistas, é isso? É isso, eu adorei essa definição, vou usá-la para mim. O Caio hoje está um pouco ansioso. É o seguinte, você faz previsão sobre o passado, que é a previsão mais sensata, né? É ótimo, não tem erro. Previsão sobre o futuro. Você fala só como foi. Ô, Diogo, você já não abençoou o Papa, nós abençoamos a Miss Universo, o Caio esculhambou os economistas, e você, onde entra o samba do tributário no seu Brasil? Bom, eu já queimei todo o meu tempo falando sobre o Papa, mas o que mais me interessa e importa, eu acho, para o futuro do país, mais do que a receita, que é o que se vê com a reforma tributária, é o gasto. O Brasil gasta demais, gasta mal. Acabou de aprovar um fundão eleitoral absolutamente obsceno, 53 bilhões de reais em emendas parlamentares. Viu o ministro do STF, Toffoli, perdoando 10 bilhões de reais em dívida da JBS, que é defendida pela mulher dele. Então, o descalabro
nas contas, não tem como tapar com reforma tributária nenhuma e me calo. Diogo, sabe o que é o melhor da reforma tributária? Que vai ficar explícito como o Brasil tem uma carga tributária surreal. A gente vai provavelmente se transformar no país com a maior carga tributária do mundo de forma explícita, porque até então não se enxergava. Agora, com o nosso IVA superando os 27, não vai ter mais como esconder. Ô, Covid, Sil. Não me chama de Covid. Convidada, Sil. Você entra na conversa, pergunta o que você quiser, para quem você quiser. Não, até sobre a reforma tributária, eu tenho uma curiosidade, porque ela baixou os impostos sobre eventos culturais e esportivos aí no Brasil. Então eu queria entender, até se o Bruno sabe, se isso vai ajudar a indústria como um todo, se a gente pode esperar mais eventos internacionais no Brasil por conta disso, que isso pode ser uma notícia boa. É difícil dizer, né? Agora, a minha opinião sobre isso é que a reforma tributária foi cheia de exceções. Os grupos mais organizados e que tinham mais articulação e mais lobby conseguiram colocar lá um pedidinho aqui, um ajuste lá, o que eu acho que, logicamente, não é positivo. E esses próprios grupos vão acabar pagando de outra forma. Então, os organizadores de eventos, eles aparentemente se beneficiaram dessa forma, mas se a cadeia inteira não fica onerosa, acaba que as pessoas têm menos dinheiro e as coisas prosperam menos. A minha tese é quando a maré sobe, sobe para todos. Então eu acho que essa foi o ponto falho aí dessa reforma, que de novo eu falo, foi boa, mas esse foi o lado ruim. Vocês estão sensacionais. Você viu que acabamos esse programa em menos, estamos chegando no final, então vai haver espaço aqui para uma ideia do Caio. Então eu vou abençoar todos vocês. Ele deu 10 demais. É a seguinte, quanto tempo você acha que o Milei fica no poder? Olha, na minha rede social, eu fiz o bolão, né? Quantos meses ele aguenta? Eu vou chutar, né? Não sei se nós vamos estar aqui no próximo Natal, esse programa. Histórico, eu acho que ele não aguenta até o final, o próximo Natal. Não aguenta até o Natal, Diogo? Não, ele está fazendo uma revolução lá. Se ele conseguir passar, se ele não conseguir passar o pacote dele, daí ele fica até o final. Se ele conseguir passar o pacote, vai ser mais complicado, porque revolução é isso para os argentinos. Exatamente. Mas claro, não deu prazo. Sil, você saca o prazo sem histórico? 18 meses. 18 meses, você? Ele termina, ele vai conseguir terminar. Mandato? As pessoas vão enxergar que o que ele está fazendo é importante, é doloroso, mas vai começar a surtir efeito. Eu torço por ele. Eu acho que ele cai antes. Mas as medidas são muito interessantes, são revolucionárias. Para a América Latina, esse negócio de privatizar tudo com uma canetada, transformar tudo em sociedade anônima, não é papo para ceia de Natal, mas pombas. É a primeira vez que a gente vê isso. A imprensa brasileira, eu acho dólar, esse tipo de coisa, tudo bobagem. Ele nunca viu isso no Brasil. Na América Latina. Ele está fazendo o que tem que ser feito. Ele está fazendo o que devia ser feito e ele vai cair por causa disso, antes do Natal. É minha previsão. Está todo mundo sacando, eu tenho direito a sacar também. E agora nós vamos soltar quem sabe. Quem é que sabe? Coruja. Coruja sabe tudo. Podia ficar lá com aquele olhão. E tem uma que está assombrando Nova York, e a coruja sabe a Sil sabe de várias corujas. Vamos soltar as corujas da Sil. Solta aí, Sil. Eu adoro coruja, olha, já que eu tô em casa eu posso mostrar que eu tenho coruja na minha mesa, eu amo coruja de todo tipo. E em 2020 tem um caso engraçado que em 2020, aquela árvore de Natal famosa do Rockefeller Center, ela veio toda mambembe, depois de um ano de Covid, chegou uma árvore que parecia ter cortado o próprio cabelo, assim, tadinha a árvore. E ela veio com um ninho e uma bebê coruja, que foi apelidada de Rocky. E essa bebezinha perdida, coitada, aquela coisa horrorosa que pegam a árvore e levam os bebês juntos, tiram do habitat deles. Então essa foi a primeira coruja famosa. A segunda coruja famosa é essa que fugiu do zoológico, a Flaco. O Flaco fugiu do zoológico do Central Park em fevereiro desse ano e estava vivendo ali pelas redondezas, mas resolveu dar uma volta na cidade. E o que está acontecendo de engraçado é que as pessoas têm tirado fotos da coruja, do Flaco, nas suas janelas, espiando dentro. Ela para, vocês vão ver as fotos aqui. É muito bonitinha, mas te assusta, né? Você tá se arrumando, de repente tem uma coruja ali, né? Te olhando.
E é essa história. Parece que tem muita coruja solta por Nova York. O Nova York tem um habitat interessante para elas, dizem, porque tem muitos tipos de árvores diferentes e tem muitos ratos, né? Elas comem muitos roedores, então tem esquilinho, tem tudo que elas comem. O perigo é elas acabarem ingerindo veneno de rato, isso que a gente não quer. Voltamos no próximo bloco, depois de rodar a coruja as corujas da Sil, com o saco do Trump, que está cheio como nunca. PNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Estamos de volta com Caio, Diogo, Bruno, Sil e o nosso Jesus laranja e desqualificado. Caio, por que ser um desqualificado é um presente de Natal para o Trump? Porque essa é a razão de ser do Trump. Ele é um desqualificado, mas ele sempre usou isso como vitimização. Ele está numa campanha contra as instituições, contra a democracia, contra o judiciário, contra a imprensa, contra as normas de um país. Então, o Supremo Tribunal do Estado do Colorado tomou uma decisão judicial correta. Ele participou de uma insurreição no 6 de janeiro de 2021. Com isso, a seção 3 da 14ª emenda da Constituição diz que quem se engaja em insurreição, no caso era na época da Guerra Civil Americana, não pode ter um cargo público como o dele. O problema é que é uma decisão antidemocrática, porque uma corte não é eleita. E o caso, ainda por cima, foi para a Corte Suprema, em Washington, que não queria ter esse caso. É uma corte conservadora que não quer tomar uma decisão política, que talvez seja forçada. Então nós estamos numa situação explosiva em termos políticos, porque isso é munição para o Trump para provar que as instituições eventualmente vão impedir que ele exerça o seu direito democrático de destruir a democracia, porque esse é o paradoxo do Trump. É uma medida antidemocrática contra um cara autocrático. Só que na sua ansiedade você já tomou uma decisão que o Supremo ainda não tomou. Você não sabe se o Supremo vai rejeitar essa forma. Você pode dizer, o Supremo não quer, essa em tese. O Supremo não quer entrar nessa... Não importa a decisão do Supremo. O fato do caso ir para o Supremo já é uma bomba para o Supremo. Ele vai ter que tomar uma decisão. Isso é péssimo para o Supremo. Você disse que o Supremo não quer. Deixa o Supremo dizer que não quer. Isso mas vai é uma acontecer decisão mais tarde. Essa é uma decisão do Supremo. O Supremo não quer se envolver. Ele é obrigado, Lucas, ele é obrigado a se envolver. Se ele fala, a decisão é dos isso que eu estou dizendo, deixa ele tomar a decisão de envolver ou não envolver. O Supremo vai dizer, não vou deixar isso para as cortes estaduais. Se o Estado decide que o Trump não pode participar, no Estado que pode decidir a eleição, é uma decisão política explosiva. Não importa o que o Supremo fizer, qualquer decisão do Supremo é uma derrota para o Supremo. Tudo isso porque a justiça não fez o que devia ter feito, né? Que era prender o Trump. Não, deveria ter julgado e prendido o Trump. Negativo. O Senado errou. O lugar correto era o Senado, que não aprovou o impeachment do Trump. Se ele tivesse sido impeachado pelo Senado, acabava. Ele já estava fora. O que eu acho um comentário pertinente sobre o saco cheio do Trump é o Robert De Niro, que diz que o Biden, se ficar completamente paralisado, mas tiver um olho funcionando, ele governa melhor que o Trump. Ele só, um olho, ele diz, uma piscada é sim, duas não. E isso é melhor do que qualquer coisa que o Trump, para evitar que o Trump destrua esse país. Agora, aqui entra o nosso amigo, que eu vou fazer uma breve introdução, porque o Paulo Francis foi um dos jornalistas mais influentes, controvertidos, bravos e engraçados durante quase 40 anos no Brasil, dos 50 aos 90.
essa conexão existe em grande parte por causa dele, graças a ele. E lá nos 90, ele, com o Caio, o Nelson e eu, começamos esse programa. Então, a partir dessa semana, nós conseguimos um especial do Francis e outras imagens no arquivo que a Globo nos cedeu muito generosamente. Então, nós vamos começar a rodar aos poucos esse Francis até o dia 4 de fevereiro. Agora, o Francis, já na década de 90, sacava o Trump. O Donald Trump me lembra uma meleca. Não, uma baba. Ele tem mais cara de baba. Meu Deus. Uma das figuras mais asquerosas. Eu acho repelente também. Repelente, é uma coisa. Tem um prédio novo dele aí, todo dourado. Folhado a ouro. Mas é o bom daquela Trump Tower, que é um prédio horrendo de feio, é que tem um banheiro ótimo. Às vezes você está tendo um... Privada folhada a ouro também? Chamado piriri relâmpago no meio da rua, você pode entrar lá que tem um banheiro. Ouro? Folhada a ouro? Você conhece vários desses banheiros? Você conhece vários desses banheiros? Opa, eu vou ao cinema mais para ir ao banheiro do que para ir ao cinema, amigo. Além do Trump, onde mais tem bom banheiro? Não, todos bons. Cinemas todos têm bom. Cinemas tem, mas você tem que pagar $8,5 para ir. Mas aí, nessa altura, quando você está na hora... Você assina em branco um cheque? É na hora do aperto que os carecas... Vai tornar... Então, eu disse que nós estamos preparando esse especial para o dia 4 de fevereiro. 4 de fevereiro foi o dia da morte do Francis, em 97. E para marcar também os 30 anos da nossa conexão, que nasceu em 93. Lucas, posso fazer só um breve comentário? Que o Francis, de maneira muito pertinente, começa comparando o Trump à meleca e termina comparando a fezes, né? Banheiro, privada. A metáfora é perfeita. Ela vai se adaptando e vai piorando, vai descendo pelo aparato digestivo. Os hitlerismos do Trump estão em destaque e ele repete que os imigrantes contaminam o sangue americano. O Biden já deu 4 batidas, dessa vez ele está piscando 4 vezes, 8 vezes, na verdade. Quando o Hitler usava a expressão da contaminação de sangue, da pureza do sangue alemão, ele se referia só aos judeus ou mais gente estava envolvido nessa contaminação? Para mim, o antissemitismo do Hitler é antigo, muito arraigado, violento, virulento, feroz, brutal, mas ele se alargava, né? Como eu escrevi no meu livro, a câmara de gás foi inventada para assassinar portadores de deficiência. Então, eles entravam também. As mães eram esterilizadas, porque tinham o sangue contaminado, e os filhos eram assassinados. Então, entravam nesse programa de extermínio do Hitler várias categorias, vários povos, várias individualidades. Agora, judeu sempre está em primeiro lugar. Em todas as perseguições mais abomináveis da história, os judeus sempre estiveram em primeiro lugar. Porque no Hitler-Trump, os judeus nunca são mencionados. E não é só, a gente sente que porque a tribo dele discrimina judeus e fala mal de judeus, faz campanha contra os judeus. Mas o sangue que está contaminando, que o Trump se refere, não é só do Caio, é o seu, o meu, do Bruno, da Sil. Esse é o sangue que está apodrecendo nos Estados Unidos. Bruno, você está contaminando? Bom, imigração realmente é um problema. É bom e é ruim. E a gente pode estar fazendo sentido nessa contaminação porque somos todos imigrantes. O fato é o seguinte, o Trump está se apropriando disso porque em várias regiões, inclusive, por exemplo, a Europa, depois o Diogo pode comentar, a Europa está tendo problemas enormes com imigração. Os Estados Unidos, o mundo inteiro quer imigrar para cá. E o Trump se apropriou disso como uma arma aí eleitoral. O fato é que está complicado, a imigração descontrolada cria um monte de problema,
Só que eu vou fazer uma ressalva. É só o imigrante duro, desqualificado, que está sendo cortado, que em grande parte são das regiões menos desenvolvidas do globo, né? Então, África, alguns países do leste europeu, América do Sul. O imigrante qualificado e com dinheiro é muito bem-vindo e vai continuar muito bem-vindo. Mas o que está chegando aqui, aí você está fazendo uma ressalva esticando, porque isso é mais ou menos óbvio, né? É um imigrante que chega legalmente, com visto, com emprego, com trabalho, isso sempre é bem-vindo em qualquer lugar. Quero saber desses 12 mil venezuelanos que estão entrando por dia e que sempre entraram nesse país. Não dá Essa conta. vez exagerou, há um exagero. A economia não dá conta, realmente faz sentido. Até o próprio Biden está colocando restrições porque já viu que é insustentável. Sil, você entra nessa conversa? Não, eu acho que faz sentido ter um controle, as coisas têm que ser legais e tem que ter espaço para todo mundo, né? Tem que ter saúde para todo mundo, tem que ter trabalho para todo mundo. Mas é fato, assim, nós latinos sofremos também um preconceito. Eu moro aqui numa área que a gente chama de área vermelha, né? Uma área bastante republicana, inclusive a minha rua, somente uma casa votou no Biden aqui, todo o resto votou no Trump na última eleição. E eu escutei coisas do tipo, não, você é bacana, porque você veio com uma empresa americana para os Estados Unidos quando eu vim com a empresa para a qual eu trabalhava. Mas se eu tivesse chegado como uma profissional independente hoje, eu não sei se eu teria a mesma recepção, sendo a mesma pessoa. Eu sou o mesmo indivíduo que é estudada, uma pessoa que contribui com a economia e tudo mais. Então, eu acho que quando as pessoas se sentem perdidas, né, quando estão desinformadas, etc., esse discurso do Trump, que é autoritário, que requer que as pessoas obedeçam, é sempre muito bem-vindo. É um discurso que pode ser repetitivo e repetido facilmente, viralizado facilmente como propaganda. Então é aí que eu vejo o paralelo com Hitler. As suas vizinhas querem você porque tem uma casa bacana, chegou com emprego, mas querem você trabalhando na casa delas, fazendo limpeza e outras coisas na casa. Eventualmente, nunca chegamos a falar a respeito, mas não é uma coisa super bem-vinda, não é fácil. Diogo, para onde estão indo os imigrantes na Europa? Eles passam pela Itália porque a fronteira é mais aberta, mais fácil, porque os barcos saem da Líbia, da Tunísia e entram no sul da Itália. Mas depois eles tentam, todos eles, ou quase todos eles, tentam passar para a França e dali eles vão para outros lugares. França tem um problema sério e embora a Europa não tenha fronteiras, graças a Schengen, os franceses põem os gendarmes ali na fronteira, todos eles armados, para tentar controlar esse fluxo de imigrantes, porque os franceses já têm imigrantes para danar, né? A Alemanha tem um excesso de imigrantes. Agora, a coisa é contraditória, como estava falando o Bruno. Essa gente produz riqueza quando chega no país, mesmo os desqualificados, é gente que está disposta a fazer qualquer coisa, trabalhar, e eles procriam, coisa que italiano não faz. Então, é bastante... não tem um lado só essa discussão, não. O que tem que ser feito... Claro que não tem. Eu discordo. O que tem que ser feito é segurança pública. Você tem que impedir que essa gente marginalizada caia no crime. Isso daí é importante. Uhum. Olha, eu discordo. O negócio do imigrante não pode ser tratado como está sendo tratado na fronteira do Texas, que daqui a pouco o Caio fala nisso. O imigrante pode ser a salvação, por exemplo, do estado de Nova York. Nova York perdeu mais de 100 mil pessoas nesse ano na faixa da classe média e classe média baixa. Entraram milionários e bilionários. Surpreendentemente, os bilionários estão voltando, os milionários também, em número grande. Então, o que Nova York pode resolver o problema de Nova York, porque menos 100 mil pessoas pagando imposto, é um pepino para a cidade. Agora, peraí, eu falei sobre a imigração, que Nova York, os imigrantes podem salvar Nova York, e o Caio vai nos contar o que eles podem fazer com o Texas. No caso do Texas, porque o que é diferente dos Estados Unidos com a Europa? No caso da Europa, esse ressentimento anti-imigrante tem uma outra lógica que não é só econômica, tá? Todo mundo discutindo economia, que é a dificuldade dos imigrantes de se
assimilarem na cultura local. No caso americano não tem isso. Em geral, o imigrante ele se assimila. Depois de 2 ou 3 gerações, não sabe se é italiano, se é chinês, todo mundo é parte do melting pot. O que o Texas está fazendo é uma coisa, não dá para separar nos Estados Unidos. Imigração e racismo andam de mãos dadas, porque é um discurso político do trumpismo, é isso. Não é uma conversa econômica, porque o Texas, essa ironia, ele precisa de mão de obra e cada vez mais americanos estão indo para o Texas. De onde que eles vêm? Não vêm na Venezuela, eles vêm na Califórnia, porque o Texas é um lugar atraente. Então, o Texas podia perfeitamente criar um sistema de trabalhadores temporários, porque o Texas, as pessoas querem ir no Texas. Era possível absorver imigrantes do mundo inteiro, como sempre, mas essa questão é racismo, é o discurso do Trump. Então, as coisas estão muito misturadas nos Estados Unidos. Obrigado, já entendi. É o discurso do Trump, ele vai ganhar a eleição falando mal e prometendo acabar com os imigrantes. Porque o Texas, o Texas e a Flórida, que estão cheios de imigrantes, foram os estados que mais cresceram, com gente que saiu de Nova York e da Califórnia. A fuga foi dos estados democratas para os estados republicanos. O fato é que imigração é muito importante, é um tremendo benefício para a economia e para a sociedade. Ela só tem que ser bem gerida. Só tem que ter políticas, tem que ter um processo para receber essas pessoas e para as coisas fluírem, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Agora, saiu essa semana as previsões do Scott Galloway, né, do futurista, e ele disse que Trump não ganha, que vai preso, inclusive. Eu tô apostando nele, tomara. Você e o Robert De Niro, e eu e o resto, quase, e o resto do mundo, menos bom, tem uma parte aí que não está. Ainda bem que não é previsão de economista. Se fosse previsão de economista que ele ia ser preso, ele estava ferrando. Nem de jornalista. Nem de jornalista. Ele não vai ser preso. E nem de pesquisas, não acredito nas pesquisas. Ainda bem que foi economista falando que ele vai ser preso. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifamily offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12:30 aqui na BMC News. Aguardo você. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Estamos de volta com Caio Blind, Diogo Mainardi, Bruno Corano e a Sil Curiati, lá de Nova Jersey. Vamos abrir com as boas notícias econômicas. Bruno, na árvore de Natal da economia, qual país do mundo está mais carregado de presentes? Bom, impressionantemente, a Grécia, nesse momento, segundo a The Economist. Eu acho que a The Economist ela faz estudos, análises e publicações muito interessantes, mas eu tenho ressalvas. A Grécia, ela está lá nessa posição de destaque porque realmente, alguns anos atrás, ele foi um país rico que sofreu uma das maiores depressões depois da Segunda Guerra. Antes de você se alongar, a pesquisa da Economist é sobre o ano de 2023. Qual o país que fez o maior sucesso? A Grécia. É a Grécia porque ela está mais fodida. Mas, em geral, isso é o que acontece. Mas porque é muito mais fácil você, depois que você cai 20%, se você volta um pouco, é muito mais simples. Agora, falando do estudo, eles fizeram ali, a The Economist é muito criteriosa e muito boa, porque eles pegam alguns parâmetros que são muito interessantes. A Grécia por quê? Porque o mercado de emprego cresceu mais do que em outros lugares, inflação foi melhor controlada, bolsa de valores performou bem, então eles pesam essas coisas e ela rendeu muito bem. Ela ficou acima de Coreia do Sul, logo abaixo vem Estados Unidos, vem Israel, então
Agora, observação, o Brasil, isso foi analisado os 35 países melhor ranqueados. O Brasil nem aparece na lista. Aparece. Você começou falando mal da Grécia, agora faz o segundo discurso falando bem da Grécia. É porque é igual dizer assim, são os que melhoram. Dos presidiários, quem melhorou? Mas continua sendo presidiário. A Grécia é aquela que aprontou tudo. A Grécia deu uma volta por cima, é incrível. Porque a Bolsa está incrível lá. A Bolsa acho que era 45%. Não, mas a Bolsa... 40%. A Bolsa da Grécia... Aqui subiu 23%. A Bolsa da Grécia afeta 10% da população. A Bolsa de Nova York tem 40% da população com dinheiro na Bolsa. Agora, por que o índice de miséria americana é uma boa notícia? É para mim, né? Não é uma boa notícia, né? Foi o Caio que disse. Caio, então eu passo a bola para você, porque não é uma boa notícia. Acabou de sair o índice. Agora até anotei minha cola para não errar os números. Eu não sou economista, né? A economista é errar número, mas eu não quero errar. Então é o seguinte, o que é o índice de miséria americano? É a soma do índice de desemprego com a taxa, com a inflação. Ou seja, o índice de emprego americano é baixo e a inflação está baixando. Ela está agora, pela primeira vez os preços baixaram em 4 anos. Então ela está em 6,8 esse ano, ou seja, a soma, né, do índice de desemprego com a taxa de inflação. É abaixo da média do século 21, que é de 8,3%. É excelente. Eu acho que é melhor dos últimos 50 anos. A Silva que está com Covid, mas nós voltamos ao pré-Covid. A Silva está no Covid, mas os Estados Unidos já voltaram ao pré-Covid. A Silva está atrasada. Ela pegou essa doença. O Milei está louco para roubar esse índice. Ele vai decretar em Buenos Aires que esse é o índice da miséria um dia da Argentina. Inflação baixa e desemprego baixo. Olha, é não só o melhor índice, é o melhor índice dos últimos 50 anos, não é desse século, não. É um número fantástico. É a média... Só o Biden não fatura. Na sua árvore digital, Sil, qual é a bola mais miserável e quem está no topo? Da onde isso? Na árvore digital. Que é a sua árvore. O tráfego na internet cresceu 25% esse ano, com mais gente, mais tempo sendo passado na internet, apesar de 35% do mundo ainda não ter acesso, né? Isso é super interessante. Mas aí nesse cybermundo populoso, o que estava acontecendo, o que aconteceu esse ano, que eu acho que foi bola caída, são os ataques cibernéticos, que aumentaram muito, especialmente na segunda metade de 2023, ataques vindos da Coreia do Norte, nas criptos, da China, na infraestrutura americana, da Rússia. Então esse foi um ponto baixo importante. E o outro foi a proliferação ainda maior de fake news, já bem alimentada por inteligência artificial. Eu colocaria também o Elon Musk aí, que para mim ele é outra bola miserável, com discurso antissemita e com essa impulsividade megalomaníaca que ele tem. Aí, pontos altos, eu diria, revisões de políticas de quebra de monopólio e controle. O Google ter perdido esse processo da Epic Games é ótimo para revisão dos modelos em vigência hoje. O AI Act, que foi a ação de inteligência artificial na União Europeia, já antecipando uma regulamentação mais interessante aí, regulando o mercado, e o aumento do uso da inteligência artificial na saúde, que eu acho que pode trazer grandes avanços. Para mim, são as bolas mais altas do ano do digital. Ô, Diogo, e no índice de miséria, vamos voltar para ele. Miséria carioca, onde está o governador Cláudio Castro? Esse é o teu presente de Natal para mim, Lucas? Falar sobre Cláudio Castro? Eu vou fazer como o Francis, eu vou fazer um pequeno desvio, vou começar a falar em banheiro público. Apertou. Vocês conhecem o Cláudio Castro? Vocês o entrevistaram, cara, depois que eu fui demitido do Manhattan Connection? Entrevistamos, ele deu, por sinal, ele deu uma boa entrevista que ajudou a ganhar a eleição. Ele atribuiu e me agradeceu com um almoço fino. Lucas, então vocês são perigosíssimos. Pior. Não, eu só estou te dizendo o seguinte, eu estou te perguntando porque no Brasil hoje ele seria o 6º governador deposto e preso. O irmão dele já está encrencado, né? Mas hoje em dia ninguém mais é preso no Brasil, Lucas, então ele não precisa se preocupar muito, não. É preso, mas o que acontece? É só arranjar um advogado bem conectado. Parente de ministro do STF.
Eu não falei isso, você falou. E aí está todo mundo solto. Exatamente. Bem conectado. Muito bem conectado. Ou que dorme com o ministro do STF, ou que cresceu com o ministro do STF, tem a mesma carga genética do ministro do STF. Esses são os melhores advogados do Brasil hoje e os mais bem remunerados. O Caio é um editor internacional extraordinário. Ele vai nos explicar 3 misérias mundiais em 90 segundos, 30 segundos cada, e nós vamos ter um cronômetro. Não tem vez. Caio, você vai começar, você queria começar pelo Sudão, não é isso? Era Sudão, Ruanda e nem Congo. Lembra mais. Tá, lembra? Olha, a manchete é fácil. Ruanda e Congo. Todos esses países são equivalentes a mais de 50 Gazas. Todo mundo olha para Gaza, você tem 50 Gazas por dia na África. O caso do Sudão é uma triste repetição do que aconteceu há 20 anos. Novamente, milícias árabes estão praticando genocídio e limpeza étnica da população negra africana. Um país que é símbolo de genocídio é o Sudão. E Ruanda, a tragédia começou quando o nosso programa nasceu há 30 anos, foi quando houve o conflito entre os Hutus e os Tutsis. Então, os Hutus estavam matando a outra etnia e mataram 800 mil. Aí os que perderam a guerra, que foram os Hutus, foram para o Congo. E o atual presidente de Ruanda, que chama Kagame, que é um cara autoritário, anticorruptível, ele quer transformar Ruanda numa Singapura, ele começou a entrar nas guerras civis do Congo a favor de milícias, algumas são horrorosas. Tem 100 milícias, exército em atuação no Congo. A gente fala do Holocausto dos judeus, que é uma coisa industrial. Em 30 anos morreram no Congo 6 milhões de pessoas nas várias guerras civis. Então, eu te expliquei tudo em menos de 90 segundos. Boa, foi mesmo. Você deu menos de 90 segundos. Por isso é que eu te agradeço, porque eu acho muito difícil entender. Eu tentei, quando eu faço essas perguntas para você, Ruanda, antes eu faço uma leitura para ver se eu entendo alguma coisa de Ruanda, de Sudão, do Congo. Porque o Congo, quando eu fui ler, porque o Congo tem 2 Congos, né? Tem um Conguinho e tem um Congão. Que é uma porcaria o Conguinho também. É uma pequena porcaria. Mas no Congão, quando o repórter que fez uma matéria assim, educativa e é imensa, no 4º parágrafo ele explica quais são as facções na briga. Então tem tantas facções, de repente tem uma facção, tem um contingente de rumenos da Legião Estrangeira. Legião Estrangeira da Romênia. A Romênia é o país, está cheio de gente da Transilvânia, que é terra do Drácula. Então você fala, tem 1000 caras aí, muitos deles podem ser vampiros. Então, num conflito desses, é impossível. E ele explica no parágrafo seguinte, que é muito difícil entender e explicar o que está acontecendo no Congo. Aí eu agradeci a ele, parabéns, ele é bom mesmo. Mas você tem que agradecer a alguém melhor do que eu. O grande escritor Joseph Conrad, um livro, que ele, em 2 palavras, ele descreveu o Congo. Horror, horror. Acabou. Virou um filme. Então, exatamente. Apocalipse. Não, que não era no Congo. Eu não vou te pedir para explicar o Mianmar, porque isso aí você falou os africanos, o Mianmar não tá lá. Mas é mais impossível ainda, porque a China apoia os 2 lados do conflito. Claro. Então, a China, ela começou apoiando um lado e depois olhou para o outro e começou a apoiar o outro também. A China é o novo Império Britânico. Hoje, o novo colonialista é a China. A China é o maior parceiro comercial do Congão, para você ter uma ideia. Né? Então, vamos... E que amigos secretos são esses que você falou neles? A gente demorou anos para aprender quem eram os Hutus em Ruanda. Agora nós temos os Houthis, que são do Iêmen. Eles são uns terroristas, os piratas, patrocinados pelo Irã, que agora estão badernando o Mar Vermelho, atirando em navios
A rota do Mar Vermelho ao Canal de Suez, que tem 12% do comércio marítimo. Então, quem são os amigos secretos? Os americanos querem montar uma armada internacional para acabar com essa pouca vergonha, mas os países da região não têm coragem de entrar nessa armada. Eles são os amigos secretos. Mas todo mundo quer que os americanos vão lá e dão um teco nos Houthis, como também todos os países querem que Israel dê um teco no Hamas em Gaza. Essa é a hipocrisia. Esses são os amigos secretos de Israel, no caso de Gaza, os americanos, no caso de Iêmen. Todo mundo quer que o Israel dê um teco no Hamas, não que destrua e mate 20 mil pessoas inocentes em Gaza. São duas Noite coisas Natal, muito diferentes. Não, muito diferentes. Essa conta está errada, Lucas. Está errada essa conta, de qualquer maneira. Até agora eu não o Papa vai dar Você e o Caio disseram, eu falei, quantos vão ser preciso matar quantos palestinos para acabar com essa guerra? Você e o Caio disseram 3. Eu disse 1. Você disse 1, o Caio disse 3. Não prenderam, e que são os líderes. Prenderam 0 até agora. Tem mais. Esse número está totalmente equivocado, Lucas. Não. Primeira página do Times de hoje. Vamos festejar o Natal, mas está tudo errado. Olha, está caindo a fonte de informação está furada. Está caindo um toró em São Paulo, nem escuta o que vocês falam. Acho que vai desabar o estúdio aqui, com tanta chuva que tem em São Paulo. O do Mar Vermelho para a Sil, com uma dica de Natal, uma novidade para quem gosta de comemorar Papai Noel com drinks e bares. É um bar vermelho, é o Scarlet. Vambora! Hoje viemos aqui no Upper West Side conhecer o Scarlet, que abriu este início de dezembro. A gente está aqui para visitar esse bar novo, que tem uma coisa muito especial. Na verdade, 2 coisas muito especiais. Uma é que é um speakeasy. Os speakeasies são aqueles bares que imitam os bares da época da proibição, em 1920 e 1930, quando não podia vender bebida alcoólica. Então eles são espaços com uma carinha de escondidos, que tocam jazz, tem boa música e tem bons drinks. A segunda coisa bacana desse bar é que ele é do ator Michael Imperioli. Se você não se lembra do nome do ator, você vai certamente lembrar de 2 personagens importantes que ele fez. Um na série A Família Soprano e outro na série mais atual, White Lotus. Vamos lá dentro comigo conhecer o bar? O espaço é pequeno, com decoração festiva da era do jazz, feita pela esposa do ator, que tem experiência com cenografia na Broadway. Conversei com o mixologista Matt Burkhart sobre o bar. Thank you so much for having us here. Obrigada. We have this swank. Ele conta que o bar homenageia a euforia de 1920 com influências da vibração de 2020. Não há TVs, coisa rara em Nova York, e logo mais terão jazz ao vivo. O foco é todo na experiência do cliente. Por não aceitarem reservas, estão sempre atentos para que todos estejam bem acomodados, sem pessoas em pé esperando. Servem aperitivos que vão de caviar a batatas fritas, que dizem ser deliciosas, e o cardápio de drinks traz clássicos com uma bossa. Matt usa técnicas novas em receitas tradicionais para chegar ao sabor perfeito. Eu pedi para ele me fazer o seu favorito, e é o Smoked Boulevardier. Cheers, saúde, felicidades, Feliz Natal para quem celebra e até semana que vem. This is so good. É tão bom. PNC News. Informação que gera valor. No pré-market você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Eu sou Marco Prado e junto com os melhores analistas vamos ajudar a preparar o seu dia, sempre trazendo informações importantes e as atualizações das bolsas internacionais e os mercados futuro. Tudo isso para melhorar o seu investimento. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Estamos de volta com os últimos presentes da nossa árvore. De preferência,
sem crianças. Vamos começar com a Sil no Senado em Washington. Sil. Bom, o funcionário da equipe do senador de Maryland engajou em atividades sexuais no meio do Senado, naquela sala principal do Senado. O escândalo acabou ficando maior por se tratar de dois homens, né? O fato de ser gay não deveria importar nem um pouco, como o Diogo falou, é o tipo da coisa que nesse ano, 2023, a gente não tinha que estar falando, mas não tem uma matéria sequer que não fale que é uma relação sexual gay, que o sexo gay aconteceu no Senado, o que é uma pena. Enfim, o vídeo foi parar no WhatsApp de um grupo gay, e isso caiu nas graças do público. Então, vocês podem ver na internet, ou a gente vai ter umas imagens aqui, eu não sei que tipo de imagem que a gente pode colocar. E a pessoa foi demitida, o senador está inconsolável, está achando isso um absurdo. No fundo, é sexo num lugar público que deveria... Público, não. Num lugar que deveria ser respeitado, num lugar político que deveria ser respeitado, mesmo que os usuários desse local talvez não respeitem a população tanto, né? Você me confundiu. O senador está de acordo com a transa? Não. Ele está inconformado que isso aconteceu com o staffer dele, né? Agora, você disse que seria muito normal se fosse uma transa entre homem e mulher exposta. Seria normal também? Vai saber. Eu só estou achando muito curioso que, assim, quando aconteceu Mônica Lewinsky e Bill Clinton, ninguém falava, foram encontrados fazendo sexo heterossexual. Não existe isso. Por que estão falando Pera, você está complicando muito a situação. O escândalo, o Clinton quase perdeu o emprego dele, ele foi impeached por causa de um namoro que nem apareceu em lugar nenhum. Sim. Então você comparar isso com o Bill Clinton não fez o menor sentido. Não, é o mesmo caso. O problema do Bill Clinton foi ter sexo no salão oval da Casa Branca, como teve sexo no Congresso, é o mesmo caso. E o que eu estou falando foi também num local político, num ambiente político, a comparação nem precisava ser com o Bill Clinton. Mas o que ela disse é que não seria, que não seria, não mereceria a atenção que mereceu. Eu acho que... Eu estou falando exatamente o contrário. Eu estou dizendo que... no lugar errado, vai transar. Esse cara, o cara que foi demitido, ele posta a respeito no X, ele fala sobre o bear dele, né, o urso dele. Então, ele é uma pessoa relativamente pública em relação a sexo. E tá tudo bem, mas não vem fazer isso onde ele trabalha, né? Onde se ganha o pão, não se come a carne. Ele deveria tomar mais cuidado. Nem com homem, nem com mulher. Você não pode transar na sala do Senado. Sim, mas o meu ponto foi ficar falando... Em todas as notícias fala que é sexo gay. Eu acho absolutamente desnecessário. Eu acho que ganhou muita evidência por ser homossexual. Olha, seria um péssimo jornalismo. Você vai dizer que tem duas pessoas fazendo sexo e não dizer que eram dois homens ou duas mulheres. Uma coisa é dizer quem são as pessoas, outras são as manchetes. Eu discordo. E colocar no coisa. Na Flórida foi mais bizarro. Nós não temos nada contra sexo. A 3, também conhecido como Ménage à Trois, no Brasil, vulgarmente como suruba. Mas quando ele envolve políticos ou pessoas influentes que se distinguem, se destacam, defendendo moralidade e eles fazem surubas, aí vira notícia. Você está dizendo que não devia ser notícia? Evidente que tem que ser notícia grande. Não falei isso. Inclusive numa rata. Não falei que não tem que ser notícia. Eu acho na véspera de Natal. Eu acho que tem a política é sempre picante, é sempre na noite de Natal. Esperando o Papai Noel. Porque ele é líder do Partido Republicano na Flórida, que está no momento mais careta da história. E ela é a Bridget, fundadora do movimento Mothers for Liberty. Foi ela quem redigiu a lei banindo as palavras e os livros que tem qualquer referência que contenham as palavras gays, lésbicas, aquele alfabeto todo, né? Os ETs acasalados. O caso foi revelado porque, quando eles planejavam uma nova suruba,
A mulher dele, no Dias, não se dispôs, não queria participar. E a terceira participante falou, então, se ela não está, eu também pulo fora. Ele foi na casa dela, aplicou nela um corretivo grave, ela foi para a polícia. A história, não conseguiram conter a história dentro do distrito, o salário dele já caiu para $1, ele perdeu o emprego e a mulher está sumida. Agora, você conhece bem a Flórida e essa desgraça foi lá numa cidade que você também tem intimidade. Só que agora o nome é Saratoga. O nome do grupo não é mais Mães pela Liberdade. Sarasota. Sarasota, perdão. Sarasota. Não chama mais Mães pela Liberdade, chama Mães pela Libertinagem. Do jeito que as coisas estão, a sucessora dela vai banir a expressão homenagem à Trois. Não pode mais ter em nenhum livro e tal. Mas essa é a capital MAGA, ou seja, a capital do trumpismo nos Estados Unidos, ou seja, o símbolo total realmente da hipocrisia republicana. E o caso mais assintoso, obviamente, o núcleo duro de sustentação MAGA são os evangélicos, né? Enquanto a liderança política do movimento MAGA é o pessoal do Ménage à Trois. Mas o escândalo maior da semana, porque esse é da outra semana, é evidentemente do Giuliani, né? É o grande símbolo de toda essa decadência da meleca, voltando ao que o Franz comentou, a meleca do Trump se espalha para todo mundo. O Giuliani, ele se acoplou, né? Virou uma melequinha do Trump e deu no que deu. Ele passou a encampar toda essa campanha de difamação que houve fraude eleitoral, difamou 2 funcionárias do Serviço Eleitoral na Geórgia, ele perdeu um processo, $150 milhões, tem que pagar, resultado, ele quebrou, ele pediu a falência, diz que tem dívidas, né, de $500 milhões e tem só um dinheirinho para pagar. Isso se insere em várias decisões judiciais sobre os limites da livre expressão com a difamação. Primeiro foi o caso da Fox, que perdeu um processo por difamação de $800 milhões contra uma empresa de tecnologia eleitoral, e depois agora do Alex Jones, o teórico da conspiração. Esse pessoal está pagando do bolso e com decisões por difamar e por viver de fake news e de difamar a mera realidade. Então, bem feito para o Giuliani. Espero que o Papa não o abençoe nunca. O Giuliani é uma história de miséria incrível, porque ele, depois do 11 de setembro, foi glorificado como prefeito da América. Saiu viajando pelo mundo, ensinando outros países, o México, não sei se acho que ele foi ao Brasil, mas foi a vários países como governar, como acabar com o crime, com violência. Agora ele vai acabar como o primeiro prefeito na história de Nova York sem teto. Ele vai para a rua, já junto com esses pobres venezuelanos. Os venezuelanos estão com mais chance de ter teto do que ele, porque a cidade é obrigada a pagar o dormitório dos venezuelanos. E ele pode até entrar nessa fila aí, que a cidade, você não pode morar, dormir, ficar sem teto. Ele devia processar o Melecão lá, é culpa do... Ele devia processar o Melecão. O atual prefeito de Nova York também está na miséria. Na miséria nas pesquisas. Caiu para 27 pontos, porque ele deu um corte de 5% do orçamento da cidade, inclusive na educação. E esse dinheiro, ele está dizendo que é para pagar, precisa desse dinheiro para pagar a conta dos imigrantes. O Adams está rebolando, né, para fazer a coisa acontecer. Essa é o que a gente falou da imigração, né? A imigração descontrolada, sem qualificação e sem condições das diversas regiões receberem esses imigrantes, vira um grande problema. Nova York está sufocada de imigrantes. Para conseguir controlar e dar assistência para esses imigrantes, o prefeito está rebolando e tirando verba de onde ele não deveria e, teoricamente, nem poderia. Isso impactou no índice de aprovação dele e está feita a confusão. Onde isso vai acabar, a gente ainda não sabe. Mas estamos monitorando, até porque isso está agora em evidência justamente essa semana. Nova York está com $2 bilhões de reserva. Entende? É muito dinheiro para cobrir
muitas despesas. Ele está escondendo isso. Quer dizer, está dizendo que não dá para tirar dinheiro de reserva. Mas o que eu volto a falar, esses imigrantes da Venezuela podem, os 100 mil que estão aí procurando emprego, podem ajudar a resolver essa crise de Nova York. Agora, olha só, além desses possíveis recursos, acontece que a arrecadação da cidade de Nova York vem crescendo. Uma informação interessante. Verdade. A grande Nova York, o PIB da grande Nova York é maior do que o PIB brasileiro. Não sei se você sabia disso. Eu já tinha ouvido falar alguma coisa, não sabia que era... A grande Nova York, o PIB da grande Nova York é maior que o Brasil inteiro. É graças a New Jersey. É graças a New Jersey. Não, a grande Nova Jersey que você chama, o que é? É graças não, aos a grande Nova York. Não inclui Nova Jersey, não. O Caio já pegou e quis incluir New Jersey ali na história. Claro que é grande Nova York. Claro que eu moro na grande. Eu moro na grande Nova York. Você não, você mora na pequena Nova Jersey. Na árvore, Diogo, na árvore do futebol, o campeão mundial de clubes esse ano, vai ser um clube que era miserável ano passado. Quer dizer, é um clube da Espanha. Você está acompanhando isso? Eu acompanho menos. Girona? O Girona, né? É. Girona. É o Girona lá da... Eu acompanho um pouco porque os craques do time são ucranianos. E nesse período aqui, nessa fase histórica, eu sou pró-ucraniano. Então, quando tem ucraniano no meio, eu falo, vai lá, ucraniano. Eu acompanho dessa maneira. Interessante. É uma torcida meio geopolítica, não é muito futebolística. E sempre tem isso, né? Sempre surge um timinho que consegue dar metade do campeonato vai lá para a ponta da tabela e depois termina em terceiro, quarto lugar. Aqui tem um time de Bérgamo, Atalanta, que todo ano vai bem, mas depois não aguenta até o final. Aqui vão fazer a tremenda revolução no futebol, né? A tal da Superliga vai acabar se realizando muito provavelmente porque eles conseguiram um ganho no Tribunal Europeu, então, que libera o futebol aos grandes clubes para fazer esse hiper mega campeonato entre eles, sem incluir todos os timecos que tem por aí. Vai ser bom para o espectador, para o torcedor dos times menores não tanto, para o futebol também talvez não tanto, mas para quem gosta de futebol só vai ter jogão. O Girona é meio Bragantino, porque ele está lá em cima na tabela, primeiro lugar. Deu uma surra de 4-2 no Barcelona, deu uma surra no Real Madrid. Agora, essa semana, estava em primeiro, 17 pontos. Foi para segundo porque empatou. Ah, empatou? Bom, então, e ele pega o Real Madrid na frente. Agora, ele pertence ao Manchester Group, que é o time que está jogando hoje, que é dono do Manchester, que tem times em 11 países do mundo, mas eu acho que não tem times no Brasil. É que no Brasil é uma complicação, né? Ter time, não tem proprietário. O Brasil não tem esse esquema de proprietário de clube. Tem um impedimento legal para que uma pessoa compre. Não, mas não é pessoa, é um grupo. O Bragantino, por exemplo, quem é o dono do Bragantino? O patrocinador é a Red Bull, que tem vários outros times, como o Lipsia, né? Eles têm um monte de times. Mas é o maior acionista. Acionista então, não sei. É o dono do time, era o Red Bull, não sei se tomaram dele, se não tem patrocinador, menos, porque eu achei essas coisas como cartola brasileiro, futebol brasileiro é um nojo, por isso que o futebol brasileiro não funciona mais, é uma gente corrupta. A palavra é meleca, meleca. Meleca é o cocôzão, né? Como termina o francês que o Trump é. Porque o Caio é santista, que tá... Foi para Cucuia. Chama Prantos, agora não é mais Santos, é Prantos. Prantos, pois é. Se fosse palmeirense, estava falando bem do Campeonato Brasileiro. Agora, quem arrisca o jogo, você arrisca, nesse momento, está julgando o Fluminense com o Manchester, que é um time que tem 11 campeões do mundo, tem jogadores de 11 times, todos eles já foram campeões do mundo, e o técnico foi campeão 2 ou 3 vezes, de vários supercampeonatos. Olha bem, embora o Manchester City se interesse muito pouco por esse troféu, eles só têm que decidir se eles vão ganhar de 4-0 ou 5-0.
Se eles decidirem que vale a pena jogar o segundo tempo, por exemplo, aí o Fluminense está ferrado. Eu me arrisco. Como economista é possível que eu erre, mas eu acho bem improvável. Algum aqui, economista, você tem alguma palpite nesse negócio? Não, né? Não é seu departamento. Eu sempre vou torcer para o Brasil ganhar, né? O Fluminense é Brasil. Posso falar então, só que me emocionou ver o Paulo França aqui, porque a última vez que nós nos encontramos foi exatamente neste período, em 96, em Paris, entre Natal e Ano Novo. E eu fui fazer as contas outro dia, falei, puta merda, 27 anos. Ele morreu há 27 anos, é um negócio inacreditável na minha cabeça. E foi bom vê-lo e vai ser melhor ainda vê-lo nos nossos próximos programas em clipe e no especial. É sempre bom tê-lo. Nos próximos 4, até chegar o 4 de fevereiro. 4 de fevereiro foi o dia da morte dele, em 97. Até aquele dia, quando a gente vai ter um especial de mais de 45 minutos, a gente vai ter algum Francis, um pedaço de Francis nesse programa. E se ninguém tem mais nada para acrescentar, tem. Liberado. O Francis emelecando o programa, é o novo verbo do programa, é emelecar. Feliz Natal. Você cismou com essa palavra, que é um saco. Agora, no último programa, nós terminamos com o pôr do sol em BH, mas faltou crédito. E eu tinha prometido crédito para os caras. Então, hoje nós vamos pagar a promessa repetindo só a música, que é bonita, com o pôr do sol, e com abraços agradecidos pela sua companhia. Não, e o crédito, Lucas? Os créditos vão ser por escrito. Ah, tá bom. Vão ser na tela. Não vai de novo, sei. Vai ser televisão, Diogo. Estamos na televisão. Televisão. Opa. O cocôzão aqui se precipitou. Não pega a ansiedade do Caio, não, que é fogo. Agora, convém avisar que na próxima semana nós não teremos programa. Então voltaremos no seguinte, com vários Paulo Francis. Mais uma vez, muito obrigado e até um feliz 2024. PNC News. Informação que gera valor.